Igreja. Olha, vai ser um desafio muito grande pregar essa noite, porque eu estou sobre a unção de Robert. Pode ser que eu chore a qualquer momento. Mas Deus proverá, Deus proverá. Eu vou pedir à igreja que abra, por favor, em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, a gente vai ler dos versos 1 ao 18. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Espere aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar de Deus que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele e amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estende a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dize-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque essa noite, como ela é assim conhecida, Pai, é uma noite de agradecer, é uma noite de gratidão. Os nossos corações, Senhor, estão profundamente, Senhor, impactados desde já, Senhor, pela ação do Teu Santo Espírito. Deus, te pedimos, ó Pai, que o Senhor sinta-se à vontade no nosso meio. Fala com a Tua igreja, Senhor. Fala comigo. Que o Senhor possa, Deus querido, trazer para cada um de nós, Pai, aquilo que a gente precisa, Pai, não aquilo que gostaríamos de ouvir. Trata, Deus querido, com os meus irmãos, não permita que ninguém saia daqui, Pai, sem escutar da Tua voz, da porção que o Senhor tem para cada um de nós esta noite. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Como eu disse, é uma noite bem difícil, né, de falar, até porque envolve questões emocionais, né? A minha filha daqui a pouco vai ter a oportunidade de falar um pouco daquilo que Deus fez na vida dela, e eu tenho certeza que vai abençoar a vocês, como tem nos abençoado. E eu espero
que vocês possam também ser impactados por essa mensagem que eu vou compartilhar agora, como eu fui. A gente está falando da história desse homem que é o patriarca, ele que é o pai da fé. Hoje é muito simples, é muito fácil a gente olhar para ele e falar, ele é o pai da fé. Mas acontece que essa história, ela começa um pouco antes até do que os versículos que a gente acabou de ler. A gente, quando lê o versículo primeiro, a palavra de Deus começa dizendo assim, depois dessas coisas. Eu queria, então, falar um pouquinho do que antecedeu essa palavra. Abraão, como os irmãos sabem, ele é um homem que morava em Ur com o seu irmão e também o seu pai. Aparece um certo dia uma voz e fala com ele. Para Abraão era algo extremamente novo, porque afinal de contas ele estava acostumado a ver o seu irmão Naor, por exemplo, confeccionando deuses feitos por mãos humanas. Então, era muito comum naquela época os deuses ter seus próprios nomes, suas próprias características, formas. E quando Abraão se depara com essa voz que chama ele Abraão, Abraão, para ele foi uma novidade, porque afinal de contas era um Deus desconhecido que não tinha nome nem forma. Ele então, impactado por uma voz, como alguns teólogos chamam de irresistível, ele não resiste àquela voz, ele decide então acreditar e confiar naquele Deus que até então era desconhecido para ele. Abraão, então, ele sai da terra de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Dali ele vai para o lugar que Deus tinha mostrado para ele, que era para ele ir, que era Harã. Então, ele parte dali. É importante a gente estar ciente disso, com nada menos que 75 anos de idade. 75 anos de idade, um homem já avançado, um homem com sua força um tanto quanto já limitada, mas ainda assim ele decide encarar essa jornada, que aliás ele não sabia para onde ia inicialmente, não sabia quanto tempo isso ia demorar e não sabia se necessariamente ele ia conseguir chegar até o destino, porque afinal de contas esse era um Deus desconhecido para ele. Mas ele então, pela sua fé, ele decide obedecer àquela voz que falava o mais profundo do seu coração. Ele foi então guiado inicialmente por duas palavras, pela fé e pela promessa. Abraão, durante toda a história dele, ele é guiado por fé e promessa. Ele é guiado por aquilo que Deus prometeu para ele e por aquilo que Deus estimulou e fez com que ele pudesse cada vez mais deixar crescer no seu coração, que era a fé. A fé que nos move, a fé que quando a gente olha uma criança como Esther, que tinha um diagnóstico um tanto quanto delicado, e quem não viu Esté inchada e quem não viu Esté internada, olha para ela hoje magra, fininha, sorrindo, cantando, e não consegue entender como que isso acontece. Só consegue entender se tiver um elemento chamado fé. Se nós não tivermos esse elemento, a gente não vai conseguir entender absolutamente nada. Abraão, ele foi um dos primeiros homens a trabalhar isso no seu íntimo, essa palavra que, embora seja composta por duas letras, mas de uma importância absurda, a começar a botar em prática. Só que Abraão também, ele sai dali com algumas palavras direcionadas para a vida dele. Ele chega na terra prometida sobre uma ordem, e a ordem era essa: Abraão, sê tu uma bênção. Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, e também, na mesma intensidade, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus havia prometido a ele uma grande descendência, como a areia do mar e como as estrelas do céu. Há um dado momento que ele fala assim: Abraão, olha para o alto, quantas estrelas se é que tu podes? Assim será a tua descendência. Só que passa um tempo. Nós sabemos que Abraão ele era um homem muito abençoado, um homem que é conhecido como pai da fé, mas ele também era um homem. Abraão também era um homem. E como homem que errou algumas vezes. Passaram-se 13 anos, aliás, 11 anos desde a promessa que Deus tinha feito para Abraão. E o filho prometido não chegava. E o filho que Deus havia falado para ele não nascia. E a mulher dele não engravidava. Ela começa então a observar que esse homem estava esperando uma promessa e essa promessa não acontecia. Talvez eles não tinham entendido muito bem essa promessa. Ou talvez Deus tinha esquecido da promessa que tinha feito para ele.
A mulher dele então sugere que ele deite com a sua escrava, a sua empregada chamada Agar. Porque ela disse o seguinte: Abraão, Deus falou que seria o filho. Esse seria aquele que ele haveria de multiplicar e você ia ser pai de uma grande nação. Abraão, será que não é para você de fato ter um filho com essa mulher, com a empregada? Abraão, frágil por essa proposta, ele aceita, deita com Agar e nós já sabemos, ele tem um filho chamado Ismael. Ismael nasce, Ismael cresce e aproximadamente 13 anos Abraão, já avançado em idade, quase ali nos seus 100 anos, ele chega à seguinte conclusão: bom, acho que é isso mesmo, o meu herdeiro é esse, afinal de contas ele tem 17 anos e não aconteceu absolutamente nada, Deus tinha me feito uma promessa com 75, eu estou com 99, é isso mesmo, eu vou glorificar a Deus pelo Ismael, porque eu não tinha entendido muito bem, eu acho que é disso que Deus tinha tratado comigo. Mas aí, queridos, acontece algo extraordinário. Abraão, na verdade, Deus tem um encontro com Abraão. Deus fala: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Daqui a um ano, Abraão, tua mulher vai dar à luz a um filho. E para nós, ao ouvir essa bela palavra, essa declaração da parte do Senhor, a gente se alegra, porque a gente já conhece toda a história. Mas a verdade é que Abraão começa a rir com a sua mulher. Como que pode? Eu já não sou uma mulher nova, o meu ventre ele está adormecido. Abraão, ele vai fazer igual ele fez no começo, ele vai esquecer da gente. Mas Deus é um Deus que, quando ele cumpre na minha e na tua vida, essa palavra ela vai se cumprir de fato. A promessa de Deus para cada um de nós, passa o tempo que passar, vai se cumprir. Um ano depois, queridos, Abraão então tem o privilégio de ter o filho da promessa. E com 100 anos, dos 75, ele esperou até os 100 para esse menino nascer. Esse garoto então cresce, aproximadamente com 3 anos, ele é desmamado e a mãe e o pai decidem fazer uma festa para esse rapaz. Lembra que o Ismael estava grandinho? 17 anos aproximadamente. Ismael olha o Isaac, aquela festa que estava fazendo para ele, está sendo ofertada para ele, oferecida, e ele começa a rir e a debochar do garoto. A mãe observa aquilo, a Sara, e tem uma leve discussão com Abraão, dizendo: Abraão, não dá, é impossível a gente viver com essa mulher, com essa escrava. Trate de botar eles para fora, tanto a escrava quanto Ismael. Abraão, no primeiro momento, ele fica um tanto quanto triste, mas Deus confirma a palavra da mulher dele. Abraão, faça o que Sara está pedindo. Abraão faz isso, o tempo passa, Isaac, na idade mais ou menos de 16, 17 anos, e aí sim, a gente vai dar sequência na palavra. Aí, o versículo 1 do capítulo 22 diz: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Queridos, quando eu comecei a ler essa palavra, e nós sabemos que é uma verdade, o que Deus fez na vida de Abraão foi provar o coração dele. E aí uma lição para a gente esta noite. Deus muitas vezes prova a gente para saber a nossa fidelidade real com Ele. Cuidado, cuidado aonde está sendo depositado o teu coração e aquilo que é de maior valor para a tua vida. Abraão esperou 25 anos para ter esse garoto. 25, fez 100 anos, mais 17 aproximadamente, 117 anos Abraão tinha aqui. Só que Deus queria saber até que ponto Abraão era fiel a ele a despeito daquilo que Deus fez na vida dele. Às vezes a gente confunde a forma que Deus atua. A gente passa a dar uma atenção muito grande naquilo ou naquelas pessoas que Deus bota em nosso redor. Às vezes Deus abençoa a gente com um emprego, com uma esposa, com um filho, com uma empresa, e a gente passa a dar uma atenção e depositar um tempo, e esse tempo, ele é um tempo de maior durabilidade, de maior qualidade do que o tempo que deveríamos destinar ao Senhor. Abraão, então, ele é tratado e observado
nessa expectativa. Abraão, será que de fato o teu coração está voltado para mim? Versículo 3 diz assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão, queridos, então, ele passa 3 dias do momento em que ele sai da sua casa e começa a ir em direção a esse lugar que Deus haveria de mostrar. Era um monte, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. E aí, eu queria convidar vocês, principalmente pais, a fazer uma reflexão comigo. Você imagina, com toda a fé que esse homem tinha e todo o ensinamento que ele compartilha com a gente até no dia de hoje, você imagina você sair da tua casa, depois de esperar mais de 25 anos, a promessa finalmente acontece, e você ter 3 dias com aquela informação gravada no teu coração, de modo que você não compartilhou com ninguém, e você olhar o teu filho, e você comer, fazer suas refeições com o teu filho, descansar, abraçar, beijar, só que com a cabeça naquilo que haveria de acontecer 3 dias à frente. Você imagina a angústia desse homem, sabendo que ele ia matar o seu filho por amor ao Senhor. Eu não sei vocês, mas os poucos momentos que eu me peguei pensando nessa possibilidade, eu cheguei a chorar, porque isso é muito forte. Isso é muito forte para a gente. A gente começa a perceber, quando a gente olha para essa palavra, o quão fraco e quão pequena é a nossa fé. Abraão, então, ele caminha com esse rapaz, ele vai em direção àquilo que Deus havia pedido para ele fazer, sem questionar um momento sequer, ou sem pensar em desistir daquilo que Deus tinha ordenado para ele. No versículo 17 diz assim: pela fé, no versículo 4, no terceiro dia Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: espere aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos para lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Olha, você imagina, e aí não tem como eu não falar de Esther, você imagina Esther nessa situação, e você vê como que o mundo olha para a gente e olha na gente algo como que loucura. Você sabe por quê? Vânia falou ainda agora, e é verdade, a gente não deixou de fazer a obra do Senhor, mas veja como é louco e humanamente difícil de entender. Como que alguém da nossa família pode estar doente, passando pelo que está passando, e a gente louvando a Deus. E a gente agradecendo a Deus. E a gente bendizendo o nome de Deus. Isso nem de longe se compara com Abraão. E nem de longe é a primeira história que a igreja vivenciou. Abraão fez isso muito antes da gente. Muito antes. Abraão, ele era um homem rico, a gente sabe muito bem disso. Ele era um homem que tinha muitas propriedades, a gente também sabe muito bem disso. Mas quando ele se depara com um monte que Deus havia mostrado para ele, ele faz algo que pode passar despercebido diante dos nossos olhos, mas algo de extrema fé e de uma segurança e de um respeito absurdo pelo Senhor, de modo que ele fala assim para os seus homens, que eram seus empregados: obrigado por vocês terem chegado com a gente até aqui, mas eu preciso que vocês fiquem aqui. Você sabe por quê? Porque eu vou com meu filho, com meu garoto lá em cima, e após ter adorado ao Senhor, nós voltaremos para cá. Gente, isso é muito louco. Isso é muito louco. E se isso parasse por aí, talvez a gente ia ficar conjecturando o que Abraão quis falar com isso. E glória a Deus que a palavra de Deus nos dá essa resposta. Em Hebreus capítulo 11, versículo 17, diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia dito: a sua descendência virá do meio de Isaque. Abraão, considerando que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Queridos, em momento algum, nem um segundo, nem um milésimo, Abraão deixou de acreditar ou pensou na possibilidade de deixar de matar o filho dele. Abraão não pensou nisso. Abraão ia fazer exatamente o que Deus tinha dito para ele fazer. Ele ia tirar a vida desse garoto. Mas tem uma coisa:
Abraão, que conhecia esse Deus há mais de 25 anos, ele sabia que Deus é poderoso. Inclusive, após Abraão ter matado seu filho, ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que acreditamos. Esse é o Deus, Vânia, que um dia, quando a gente chegou nessa igreja, talvez pelo um convite, talvez por uma cantata, seja lá o que for, sem pretensão nenhuma para agradar um amigo que convidou a gente, ele vai no mais profundo da nossa alma e nos apanha no colo e fala assim, ó, você é um miserável, pecador, mas olha, eu te amo e meu filho morreu na cruz do Calvário por você, por amor do nome de Deus Pai, e ele nos trouxe aqui para testemunhar o que ele tem feito em nossas vidas. Esse é o tamanho e o poder do nosso Deus. Eu queria, então, conversar com os irmãos sobre a primeira lição que esse texto nos ensina. Abraão transforma a sua prova, o seu momento de dor, em adoração. Mas tem mais. Quem viu o podcast que a gente gravou recentemente, Teté participou, teve um momento... Existem vários momentos que marcou muito, mais profundo da minha alma, do meu coração, da minha mente. Mas eu falei nesse podcast que a gente participou, e vou repetir aqui novamente. A pergunta mais difícil que eu já escutei na minha vida, e dificilmente eu vou esquecer, Deus vai me levar para a glória, e até antes dele me levar, isso vai estar no mais profundo do meu coração, ecoando na minha alma. E a resposta mais difícil de dar, quando Esther, depois de 9 vezes internada, inchada com uma peritonite, água, líquido na barriga, ia fazer uma inserção de um pique, que quem é enfermeira e da medicina sabe bem, que é tipo um catéter que entra aqui no pescoço e vai na direção do coração, chorando, depois de ter levado mais ou menos umas 7, 8 agulhadas e não ter dado certo. Ela fala assim, pai, eu já entendi, eu sei que a gente acredita em Deus, mas pai, por que eu estou passando por isso? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A pior pergunta, ou mais difícil pergunta que eu já escutei da minha filha. E eu, com toda a minha fé, tentei explicar para ela a história de Jó. Falei com ela, minha filha, Jó passou por algo extremamente pior. Mas no final a gente já sabe o que aconteceu com a vida de Jó. Jó saiu vitorioso diante dessa tempestade que ele passou. Minha filha, papai acredita com todas as forças do meu coração que o Senhor também vai te curar. Mas como foi difícil, queridos, como foi difícil. Fazendo paralelo, no versículo 7 diz assim, Isaque rompeu o silêncio e disse a seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e eis aqui a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Foi a primeira vez na Bíblia que a palavra Jeová Jirê apareceu. Foi a primeira vez na Bíblia que a palavra Jeová Jirê, Deus proverá, apareceu. Mas tem muito mais coisa nessa pergunta que Isaac fez a Abraão. Porque, fazendo uma pesquisa, o monte que Deus tinha mostrado para Abraão era o Monte Moriá. Se o ponto que Abraão deixou os seus servos foi aproximadamente no Monte das Oliveiras, de lá até o Monte Moriá são 30 minutos. Eu queria pensar que a gente está falando de uma inclinação, um lugar que para você subir você cansa, você fica fadigado e, portanto, é um tempo aí considerável. Vocês há de convir comigo que Abraão, mais de 100 anos, frágil, fraco, está com um garoto de 16, 17 anos. Vocês concordam que a força que esse rapaz tinha era suficiente para falar assim para o pai, pai, eu não vou e não toque em mim. Empurrar o pai, descer morro abaixo. Mas acontece algo fenomenal no fim dessa pergunta que Isaac fez para Abraão. Eu, no meu momento de construção, tentando entender o que aconteceu ali com Abraão e Isaac, eu creio
que Abraão teve a oportunidade de falar para Isaac coisas que ele nunca falou. Ele teve a oportunidade para falar para aquele menino experiências que ele já tinha vivido com Deus e que era importante esse rapaz escutar para acreditar no que Deus poderia fazer na vida desse rapaz. Ele começa então a dizer como que Deus chamou ele lá atrás em Ur dos Caldeus, com seu irmão, com seu pai. Ele começa a escutar da parte de Abraão que Deus honrou Abraão, que Deus enriqueceu Abraão, que Deus fez com que Abraão vencesse vitórias grandes e memoráveis. Ele com certeza escutou Abraão falando da história de Ló, quando Deus ele aparece para Abraão e pela infinita misericórdia de Deus e pelo pedido de Abraão ele poupou o seu sobrinho. Ele começa a escutar a bênção que Abraão recebeu de Melquisedeque. Ele começa a escutar um monte de história e um monte de testemunho da parte de Deus. E eu quero acreditar que esse intervalo de tempo, juntamente com os 3 dias que eles viveram, foram suficiente para fazer esse rapaz acreditar que o Deus que fez o que fez na vida de seu pai era poderoso também para fazer na vida dele. Para fazer na vida dele. Quando eu estava sentado aqui, Claudinho vai gostar dessa. Aí eu pensei nesse tópico aqui. Eu falei, mas meu Deus, algo está incomodando meu coração. Tem algo a mais que Deus quer tratar com a gente essa noite, nesse ponto especificamente. Eu queria dizer para os irmãos que quando Abraão deixa aqueles 2 rapazes lá embaixo, aqueles 2 rapazes, eles podem exemplificar várias coisas do nosso dia a dia. Aqueles rapazes podem configurar a família que nos cercam. Aqueles rapazes podem simbolizar os irmãos que oram pela gente. Aqueles rapazes podem simbolizar o irmão querido mais chegado, o irmão da fé mais chegado que o irmão. Mas é verdade, irmãos, que há situações que a gente se depara, há batalhas que a gente trava que não adianta ninguém se envolver, é só a gente. É só a gente. A caminhada é só a gente. E não chora não, irmão. Não desiste não. Você sabe por quê? Porque Abraão, em momento nenhum, pensou em parar. Ele encarou a realidade de frente. Ele não pensou em desistir. Ele foi, com o coração abalado, um coração triste, mas certo de que Deus haveria de fazer algo na vida dele. Eu queria dizer para vocês, e até daqui a pouco vai ter oportunidade de falar, que há situações que a gente se depara onde a medicina ela entra e é uma bênção de Deus. Aleluia por isso, porque a medicina está ao nosso dispor. Há situações que a gente se encontra no campo, por exemplo, do emprego, em que um amigo pode indicar a gente a porta se abrir. Há situações sim. Há situações em que a gente tem um sonho de comprar a casa própria, por exemplo, e Deus abre as portas para você usando o gerente muito bem intencionado do banco para financiar, e é bênção. Ninguém está reclamando disso. Mas há situações, queridos, em que quem entra na batalha não são as ferramentas que Deus tem para te abençoar. Há situações que o próprio Deus ele entra na batalha. Há situações em que o próprio Deus entra na frente. E isso aconteceu na vida desse homem. Versículo 10 diz assim: estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas do céu, diga comigo, mas do céu, o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estende a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Todas as vezes que a Bíblia ela apresenta a palavra anjo com o A maiúsculo, ela está se referindo à segunda pessoa da Trindade. Ela está se referindo ao próprio Cristo que vai em nosso favor, que vai nos abençoar, que vai confortar o nosso coração e vai nos entregar a vitória. O próprio Cristo se fez presente na vida de Abraão. Versículo 10, chegando já para o fim. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí diz-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. E a pergunta que fica para nós, e se tudo que a gente falou aqui não for possível gravar, grave essa frase que eu vou falar agora. Quando, na verdade é uma pergunta, quando o Senhor proverá? E quando que o Senhor proverá?
Meu amado irmão, você que me ouve aqui ou em casa, o Senhor proverá quando você estiver no lugar que Deus mandou. Quando você fizer aquilo que Deus disse para você fazer. No monte da obediência e da fé. Essas duas coisas precisam necessariamente andar juntas. Não há promessa da parte de Deus se estivermos no lugar errado. Às vezes a gente pede oração, ora por mim, a porta não se abre, ora por mim, porque aquilo que eu espero há tanto tempo, um namorado, uma namorada, um noivo, a minha casa própria não acontece. Mas a pergunta que fica para a gente é o seguinte: você está no lugar que Deus falou para você estar? Você está no lugar que Deus falou que iria abrir as portas e te abençoar? Ou você fez igual a mulher de Abraão? Abraão, ó, já passou muito tempo, deita com a mulher, deita com H. Abraão pôs o nome daquele monte. O Senhor proverá. Todo mundo, sem exceção, tem um monte. Todo mundo tem um monte existencial. Todo mundo tem um ou alguns montes. A pergunta é, você está no monte que Deus te botou? Você está diante daquilo que Deus te apresentou e está seguindo cabalmente a ordem do Deus Todo-Poderoso? Ou você não está nesse lugar e ainda reclama porque Deus não abre as portas? Encare o teu monte de frente. O Deus que tudo vê, o Deus que proverá, o Jeová Jireh, Ele está lá te aguardando. Ele está lá te esperando. E no momento certo, com a tua obediência, com a tua fé, Deus haverá de abrir a porta, estender a mão sobre a tua vida e o teu milagre vai chegar em nome de Jesus. Encare os montes que Deus tem apresentado para a tua vida de frente, sem medo. Uma coisa que Deus, estava falando com o Robert esses dias, que Deus tratava o meu coração, é quando a gente estava naquele lugar e eu chorava, problema nenhum em chorar. E eu muitas vezes desanimava, muitas vezes o desespero batia a porta no meu coração e o Espírito Santo falava assim: não é você que sobe naquele púlpito e fala de um Deus todo-poderoso? Não é você que sobe naquele lugar e passa a esperança para quem está esperando algo da parte de Deus? Tenha fé, encare os teus problemas de frente e Deus haverá de te abençoar em nome de Jesus. Deus trava nossas batalhas. Deus fala com gente aqui hoje que saiu do lugar que Deus botou, volte antes que seja tarde demais. Versículo 15. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão abençoadas, não agora as pessoas somente da terra, mas todas as nações dessa terra. E nós estamos aqui em 2025 falando de uma bênção que Deus prometeu e Ele cumpriu, como vai cumprir na tua vida também, em nome de Jesus. Deus corresponde à fidelidade do nosso coração, meus irmãos. Deus corresponde à fidelidade do nosso coração. Por que nós estamos andando tão fraco e tão desacreditados assim? Como se o Deus que fez isso na vida de Abraão fosse um Deus diferente que hoje está aqui visitando a nossa igreja. Ele não é. Ele é o mesmo Deus, Ele é imutável, Ele não muda, a palavra dEle não volta atrás. Se Ele falou que vai cumprir, Ele vai cumprir. Passe o tempo que durar, passe 5 anos, 10 anos, 25 anos, mas Ele vai cumprir. Volte para o teu monte e encare os fatos de frente, que Deus vai te abençoar e a bênção do Senhor vai alcançar não só você, mas a tua descendência. Em nome de Jesus, Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, não porque conhecemos um Deus que está no madeiro como que com uma cara de choro e derrotado, mas nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor haverá de nos buscar e todas as demandas que tem feito os nossos olhos lacrimejarem, o nosso coração doer, haverão de cessar, Pai, porque essa vida, por mais que a gente viva 30, 50, 70, 100 anos, não é absolutamente nada comparado com a glória que há de vir, Pai.
Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou, Pai. Muito obrigado porque um dia, Senhor, o Senhor tirou a gente do lamaçal nojento, podre que nós nos encontrávamos e transportou cada um de nós para o reino do Filho do teu amor. Louvado seja o teu nome, Senhor, na terra. Louvado seja o teu nome nessa igreja, Deus. Nós não somos absolutamente nada, Pai, mas o Senhor é tudo que nós temos, ó Deus. O Senhor é maior que o nosso emprego, Pai. O Senhor é maior que a nossa família, Senhor. O Senhor é maior que a nossa empresa, Senhor. Não há nada mais importante do que o Senhor, porque do contrário, aonde estiver o nosso coração, aí está também aquilo que a gente mais acredita, e nós não queremos viver uma vida assim, Pai. Tira de nós, Deus querido, a vaidade, a prepotência, a arrogância, Senhor. Tira de nós, Senhor, a altivez, nós não somos nada, Pai. Deus, há momento em nossas vidas que o currículo, Deus, há momento em nossas vidas, ó Deus, que a faculdade, que a teologia não faz o mínimo de sentido, Pai. Só o que faz sentido é te conhecer, Senhor. Só o que faz sentido, Senhor, é ter sido carregado no teu colo, Senhor. Só o que faz sentido é isso, Senhor. Deus, perdoa, Senhor, nossas imperfeições, Pai. Perdoa, Senhor, porque nós somos ingratos, ó Pai. Nós somos mesquinhos, Senhor. Onde o que importa, Senhor, como Abraão nos ensinou, não era o quanto ele tinha, mas o que ele tinha. E o que ele tinha era uma promessa, Senhor. O que ele tinha era uma certeza que houvesse o que acontecesse o que aconteceu, o Senhor tinha poder para ressuscitar o seu filho dos mortos. Abraão não levou na caminhada empregado, Jesus. Abraão não levou na caminhada carreata, Senhor. Ele não levou currículo, Senhor. Ele levou uma promessa, Pai. Ele levou uma promessa no coração. Podia acontecer o que acontecer, Senhor. Ele sabia que haveria de se cumprir, Pai. Obrigado, Jesus. Porque nós não acreditamos, Senhor Jesus, no laudo médico, Senhor, ainda que em alguns momentos seja importante. Mas a palavra final não é o laudo médico, Senhor. A palavra final é a palavra do Jeová Jireh, o Deus que provê tudo, Jesus. Essa é a palavra final, Jesus. Nós glorificamos o teu nome essa noite, Senhor. Nós glorificamos o teu nome, Senhor Jesus, nesse lugar, Pai. Esse lugar é um lugar onde Deus reina. Essa igreja é a igreja do Senhor. Gerações não vão acabar, Senhor. Gerações não vão morrer, Senhor. Porque nós acreditamos no teu poder, Jesus. Repreenda todo o mal sobre a nossa igreja, Pai. Repreenda todo o mal sobre o teu povo, Jesus. Te entregamos, ó Pai, a nossa comunidade em tuas mãos. Os nossos irmãos, o nosso pastor Idáureo, Senhor. Toma o teu filho em tuas mãos, Jesus. Cuida do teu filho, Senhor. Guarda o teu filho, Jesus. Seja com o seu coração, com a sua mente, com a sua saúde. Abençoa também o pastor Davidson, Pai. Toma o teu servo em tuas mãos e toda a liderança dessa igreja. Que essa igreja possa ser luz, Senhor, nesse local. Que essa igreja possa ser bênção nesse lugar. E que outras famílias, ó Deus, possam experimentar também daquilo que nós temos experimentado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu falei que ia ser difícil. Eu falei que ia ser difícil não chorar, não tem como. Eu queria convidar a Esther aqui, por favor. Esther, ela vai contar um pouco daquilo que Deus fez na vida dela. E detalhe, eu conversei com ela quando eu cheguei aqui, muito rapidamente. Ela falou para mim assim: pai, eu não quero que você me fale nada, eu quero falar o que está no meu coração. E eu vou deixar então Esther falar o que está no coração dela. Tá, meu amor? Bom, eu vou contar, eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo. É, era o aniversário da minha mãe. A gente foi comer camarão em um restaurante, né? Um restaurante. Aí, a minha mãe, a gente tava lá comendo, feliz. Quando a gente chegou em casa, eu fui tomar banho. Quando eu pedi a toalha pra minha mãe, ela viu que as minhas pernas estavam um pouco inchadas.
Aí a gente acabou de sair de um restaurante, a gente comeu camarão, a gente estava achando que era alergia. Aí, como a gente estava achando que era alergia, minha mãe foi lá e me deu um antialérgico. Por um momento, minha mãe estava achando que melhorou. Só que não melhorou. Aí no outro dia, a gente foi pro médico. Essa médica, ela tinha falado que era apenas gases. Minha mãe foi lá e falou assim: não, isso não é gases, porque eu conheço minha filha. Eu tava inchada, não tinha como ser gases. Aí minha mãe foi lá e aí a moça passou o remédio pra ela e minha mãe foi lá e me deu o remédio, né? Só que no outro dia não tinha melhorado, no outro dia também não tinha melhorado. Aí a gente voltou lá de novo, eram outros especialistas e a gente falou: moço, uma médica falou que minha filha tava com gases, tanana. Minha mãe falou isso, né? Aí o moço falou lá e falou bem assim: isso não é gases. Não tem como isso ser gases. Aí ele falou bem assim: a sua filha tá com síndrome nefrótica. Tudo tá dizendo que ela tá, mas vamos fazer exames pra gente poder saber se ela tá mesmo fazendo, se ela tá mesmo com síndrome nefrótica. A gente fez os exames e tava tudo falando que eu tava com síndrome nefrótica. O médico falou bem assim: a sua filha tem que internar agora. Eu fui internada. Tá, tudo bem. Aí, eles botaram sódio. Eu não posso tomar sódio. Não posso comer muito sal. É, soro. Soro. Sódio, mesma coisa. Tudo tem sal, gente, é a mesma coisa. É. Aí eu fiquei lá, só que eu fiquei enchendo mais ainda, e mais, e mais, e mais. Foram pessoas lá me visitar, só que não podiam. Minha mãe não sabia disso, mas como eu tava triste, minha mãe foi lá. Ah, visita logo ela também. Aí o médico chegou lá em alguns dias, né? Foram uns 3 dias. O médico chegou. Aí ele foi lá e falou: tira esse acesso dela agora, porque ela não tem que usar acesso. Ela não pode ficar usando soro. Aí tiraram o acesso de mim e eu fui liberada pra casa. E o médico tinha falado: a sua filha tem que ter uma outra alimentação. Ela não pode comer sal, não pode tomar refri, ela não pode tomar nada com sódio. Nenhuma besteira, ela não pode tomar açúcar, não pode comer quase nada. Aí, na escola, eu só comia pão com frango. Eu só comia isso. E fruta. Em casa, eu comia as comidas todas sem sal, tudo sem sal. Eu comia um monte de vegetais, um monte de vegetais. Aí foi passando, a gente foi fazendo exames. Eu fiquei tomando, esqueci o nome do remédio. Corticoide, fiquei tomando corticoide. Aí tava funcionando e tava indo super bem. Até que o corticoide começou a não funcionar. E eu comecei a ficar indo, internando, muitas vezes. Até que teve um momento que o médico falou pra minha mãe tirar o corticoide de mim. Que não tava mais funcionando. Tem um momento que eu perguntei pro meu pai, que ele tinha falado: pai, por que isso tá acontecendo comigo? Meu pai foi lá e falou bem assim pra mim: filha, tem coisas que a gente não sabe o que dizer. Aí, tudo bem até aí, né? Passando muitas vezes. Até que o médico tinha falado que eu tinha que usar. Era o quê? Rituximab. É um remédio. Aí eu tinha que ficar usando ele. Só que era na veia. Só que antes de usar ele, a gente ainda estava testando o corticoide. Teve um momento que era o dia da vigília. Eu tava com peritonite, que era grave, muito grave. E a peritonite é uma dor que você sente no corpo. E eu sentia muita dor, ficava com muita febre e muita dor.
Quando a gente foi pro hospital, eu era bem cedo, acho que era mais 6 horas da manhã a gente foi pro hospital. De tanta dor que eu tava sentindo. Aí, a gente foi pro hospital, o médico chegou lá. Eu fui internada no CTI. O médico chegou lá e falou bem assim, ó. Mãe, se você não viesse logo, a sua filha poderia ter morrido. Então, a minha mãe, ela agradeceu a Jesus porque eu não tinha morrido naquele momento. De madrugada, meu pai ele veio aqui na vigília. E ele ficou orando por mim aqui. Ele falou sobre mim. E quando ele voltou lá, ele falou pra mim que muitas pessoas estavam orando por mim. Muitas pessoas em vários lugares, muitos lugares. Então, a gente passou isso, o médico botou o rituximab pra eu tomar. Aí eu tomei rituximab, só que também antes de eu tomar o rituximab, eu tinha tido um sonho no hospital, quando eu tava com a peritonite. E esse sonho era que eu tinha saído do hospital. Eu saí do hospital. Eu fui pra minha casa, normal. Quando eu cheguei em casa, eu sentei no sofá. E eu tinha reparado que eles não tiraram o acesso. Então, como eles não tiraram o acesso, eu fui lá, arranquei e comecei a puxar o acesso, puxando, puxando, puxando. E o acesso ele não acabava, né? O tubinho que vem do acesso não acabava, não acabava, não acabava. Até que eu vi um monte de luzes, parecidas com o sol, muitas luzes. Até que essas luzes eram os anjos. E uma luz no meio que era mais forte do que todas elas. Não conseguia nem enxergar direito. Era Deus que estava falando comigo. Ele falou pra mim: esse excesso é o tamanho da sua alma. E isso significava que meu pai ele falou, né, com o pastor. E o pastor falou pro meu pai o que isso significava. O acesso significava o tamanho da minha fé. Então, eu falei isso pro meu pai. Meu pai foi lá e escreveu tudo. Em uns outros dias, passaram dias depois, teve um retiro daqui da igreja. Meu pai ele começou a falar da história de Eutico. Eutico era um homem que ele estava dando culto enquanto o Eutico estava na janela. Ele estava na janela. Ele estava escutando o culto. Até que ele chegou mais perto ainda da janela. E ele caiu da janela, morreu. E foram lá e ressuscitaram ele. Deus usou Paulo para ressuscitar Eutico. Quando meu pai começou a contar essa história, essa pregação, eu senti uma presença muito forte me tocando. E falando bem assim, ó, você está curada. E essa pessoa que falou isso foi Deus que estava falando isso pra mim. Saí correndo, fui falar isso pra minha mãe. E a minha mãe começou a chorar junto comigo. E eu fiquei muito feliz de Deus ter falado isso comigo. Aí eu comecei o rituximab. Comecei. Tomei. Era de 5 em 5 dias que eu tomava. Foi mais 3 vezes. Foi 5 vezes. Aí, tomando isso, acabou. O médico, ele tava diminuindo o corticoide. Eu tomava 60 miligramas de corticoide
Foi para 40, depois para 20, depois sem nada de corticoide. Quando eu fiquei sem nada de corticoide, a gente foi fazer um exame de sangue. Quando a gente foi fazer o exame de sangue, meu pai mostrou os resultados para o doutor, meu nefrologista. E o doutor tinha falado bem assim, ó. A doença está controlada e em remissão. Meu pai, ele agradeceu a Deus, começou a orar, falou isso pra mim. Minha mãe começou a chorar. A minha irmã ficou muito feliz. E agora eu tô aqui contando esse testemunho pra vocês. E Deus, ele me curou para que eu possa contar testemunho em muitas igrejas, que Deus, ele faz milagres. Queridos, enquanto o Ministério de Louvor sobe aqui, por gentileza, vocês não fazem ideia. Ana Cláudia, você sabe como que a gente ficou nessa hora? Igual aquela mulher, quando o filho se converte naquele filme. Essas coisas não são para ficar só com a gente. Isso é para falar para a gente que pessoas que eventualmente se deparam com situações difíceis, para saber que Deus faz milagre hoje ainda. Para saber que Deus é o mesmo hoje ainda. E que não há impossíveis para o Senhor. Nesse momento, gente, elas vão cantar, e Esther vai participar também, de uma canção que foi como que um trilho que a gente percorreu por cima dela. E ela serviu muitos momentos para manter a gente de pé. Antes do milagre acontecer, eu falava com Esther: Teté, quando Deus te curar, você vai cantar essa canção para a igreja. Você vai cantar essa canção para glorificar o nome do Senhor. E essa canção, tem um trecho dela que diz assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Estou de pé. É mais doce do que mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo.